A nossa Constituição, para entender, né, esse cenário, a nossa Constituição ela tem um sistema protetivo que é um tripé, que é chamado de Seguridade Social. Então nós temos a saúde, a assistência social e a previdência social. A saúde e a assistência social, elas são gratuitas e universais, atendem a todos gratuitamente. A previdência ela funciona de modo contributivo, então ela na verdade como um seguro, né? E aí a pessoa que exerce uma atividade, seja como segurado obrigatório, né, como empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, microempreendedor individual, ou até o próprio segurado especial, né, que trabalha em regime rural, essas pessoas são segurados obrigatórios da Previdência. E você tem também o contribuinte facultativo. Então você faz as contribuições para poder gozar dos benefícios que a Previdência oferece. A partir do momento que cessam essas contribuições, existem algumas regras de alguns períodos que a pessoa, ainda mesmo sem recolher, ela mantém os seus direitos perante a Previdência Social, né? Ela não perde imediatamente. Não, então Aí, às vezes, a pessoa está desempregada, né? E aí ela acaba sendo acometida de alguma doença ou acaba sofrendo algum acidente e ela fica em dúvida se ela tem direito, por exemplo, a requerer um auxílio-doença junto ao INSS, né? No caso dos empregados, dos segurados obrigatórios, né? A princípio esse período ele é de 12 meses. E para o contribuinte facultativo, que é aquele que paga, né, facultativamente, no caso, são estudantes que querem começar a contribuir mais cedo com a Previdência para poder se aposentar mais rápido, ou mesmo o próprio desempregado que ainda não se alinhou no mercado de trabalho, mas quer que aquele período ainda seja computado, ele faz uma inscrição como contribuinte facultativo e paga mensalmente, né, essas contribuições. Então, esse período de 12 meses, ele pode ser prorrogado em algumas situações, podendo chegar até 36 meses. Né? Dependendo da situação. Isso. Aí tem algumas particularidades. Então, se esse trabalhador ele tiver mais de 120 contribuições, né, esse período é prorrogado para 24 meses. Mas essas 120 contribuições, dentro dessas 120 contribuições, ele não pode ter perdido a qualidade de segurado, senão começa a contar tudo de novo. Tem que ser contínuo. Tem que ser contínuo, mas ele não pode ter ficado, por exemplo, se ao longo da vida laboral dele, ele ficou mais de 13 ou 14, 15, 16, 17 meses desempregados e depois voltou a contribuir, ele perdeu em algum momento. Se em algum momento ele perdeu a qualidade de segurado, vai passar a contar de novo. Então, tem que atender esse critério para poder prorrogar para 24 meses. E para prorrogar para 36 meses, ele precisa comprovar a situação do desemprego involuntário. Isso ele faz ou através de um cadastro, né, existe um cadastro de vagas do Ministério do Trabalho e Previdência Social, ou através da comprovação do próprio recebimento do seguro-desemprego, né? Com isso, ele consegue prorrogar para até 36 meses o período de graça dele, ou seja, o período de cobertura, que ele mantém a garantia dele diante da Previdência Social, independentemente das contribuições, né? Uma outra particularidade aí dentro dessa questão dos prazos, né, é a questão do recebimento do benefício previdenciário. Enquanto a pessoa está em gozo do benefício previdenciário, né, independentemente de qualquer situação, ele mantém mesmo. Então, você fiquei afastado por 5 anos, né? E aí eu retornei à empresa e fui demitido. A pessoa fica em dúvida, às vezes, se nesse lapso temporal, né? Porque ela foi está muito protegida grande, ou não. Ela está protegida. Então, ela mantém a qualidade de segurado dela, independente de qualquer situação, ao longo do período em que ela esteve em gozo de benefício previdenciário. A questão da perda da qualidade de segurado é justamente você abrir uma janela de desproteção social na sua vida, né? Então, eu perdi a qualidade de segurado.
Agora, qualquer eventualidade que acontecer comigo, eu estou descoberto. E não só eu estou descoberto, a minha família está descoberta. Porque se eu acabo falecendo, a minha esposa não vai ter direito ao recebimento de uma pensão por morte. Então, isso ultrapassa até a esfera individual da pessoa. É uma proteção para a família. Exatamente. Se eu adoecer, eu não vou ter direito a um auxílio-doença, né? Então, eu não vou conseguir colocar uma renda, né, dentro de casa. Por isso que é importante, né, a pessoa fazer os recolhimentos. Eu sei que é difícil, né, como você falou, porque na atual situação econômica, a pessoa mal consegue organizar e pagar as próprias contas, né? Quem dirá tirar um dinheiro por liberalidade e contribuir, né, com o sistema, né? Mas ele tem que ter em vista esse planejamento para o imprevisível, né? Para aquilo que é o imponderável. A nossa existência ela é imponderável e ela é imprevisível, né? Com certeza. E para essas imprevisibilidades, a gente tem que ter algum tipo de garantia e de cobertura. Então, se nós não tivermos essa preocupação, nós corremos o risco de abrir essa janela de desproteção. E se um evento acontece nesse período, pode ser que eu mesmo, né, que deixei de contribuir, não possa usufruir do benefício, até que eu possa me reerguer e recuperar a minha saúde, por exemplo, ou a minha família pode ficar desamparada, caso eu sofra um acidente ou caso eu venha a falecer subitamente, e por conta de um detalhe técnico, né? Quer dizer, às vezes a pessoa pagou 15 anos de INSS na vida dela, né? E mas não vai ter ela ficou lá uns anos desempregado e aí ela não teve essa precaução de recolher, né? Mesmo que seja no carnezinho lá, né? Pagar mensalmente, e aí acaba falecendo, a esposa fica desamparada sem uma pensão por morte, e mesmo ele tendo contribuído com o sistema por 15 anos, mas às não vezes tem direito, 20 anos, aí infelizmente não tem direito.